Eu começo esse vídeo batendo palma, meus irmãos. Eu tenho certeza que você, depois de souber e ver esse garoto de apenas 12 anos, lá nos Estados Unidos, mais precisamente em Massachusetts, esse menino corajoso, não é? Que deixa para trás muitos barbados que dizem: eu sou adulto, não é? Eu sou um cara grande. O que você tem feito para ser de fato considerado um adulto? Esse menino, com apenas 12 anos, meus irmãos, teve uma coragem que muitos barbados não têm. E você, quando vê o porquê disso, tenho certeza que também vai bater palmas. Eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. E a gente começa aqui com a tradução do que disse esse menino e em seguida eu explico o problema que ele enfrentou. Vamos ver juntos aqui. Dicas dos nossos irmãos Sávio Arthur e Anderson Santiago. Desde já, com agradecimento a esses dois irmãos de fé e batalha, que são irmãos como eles que fazem o nosso canal ser o que é. Boa noite, meu nome é Liam Morrison. Agradeço a oportunidade de falar com vocês hoje. Em uma terça-feira, fui tirado da sala de aula de educação física e me sentei à mesa com dois adultos para uma conversa bem desconfortável. Disseram-me que pessoas reclamaram das palavras da minha camiseta. Minha camiseta estava fazendo alguns alunos se sentirem inseguros. Disseram-me que eu não estava encrencado, mas me pareceu que eu estava. Eu deveria remover minha camisa para poder retornar à aula. E o que dizia minha camiseta? 5 palavras simples. Existe apenas 2 gêneros. Nada agressivo nem ameaçador. Apenas uma declaração que eu creio ser um fato. Fui informado de que minha camisa atingia uma classe protegida. Quem é essa classe protegida? Seus sentimentos são mais importantes do que meus direitos? Eu não reclamo quando vejo bandeira de arco-íris, pôsteres de diversidade pela escola. Sabem por quê? Outros têm direitos de terem suas crenças. Por que as regras se aplicam a uns e a outros não? Parece-me que esses adultos estavam me dizendo que não era certo ter uma visão oposta. Seus argumentos foram fracos, ao meu ver. Eu sei que eu tenho o direito de usar essa camisa, mesmo com 12 anos de idade. Eu tenho as minhas opiniões e tenho o direito de expressá-las. Esse direito se chama a primeira emenda da Constituição. Só pela tradução, meu querido irmão, você já deve imaginar o que é que aconteceu com esse menino. Ele é um aluno de uma escola em Massachusetts, como eu falei, e ele foi com uma camisa escrito: só existe 2 gêneros. Isso foi o suficiente, né, para ele ser tirado da sala de aula. Olha, vem cá, você está agredindo alguns grupos de pessoas, né, que são protegidos. E ele disse: olha, a primeira emenda da Constituição, veja, um menino com apenas 12 anos, também me protege. Eu tenho livre direito, desde que eu não ofenda, que eu não discurse ódio, eu tenho todo o direito de expressar como eu penso. E a camisa dele não tinha nada que ofendesse ninguém, dizia apenas ciência, só existe 2 gêneros. E aí o comitê de educação chamou o menino e ele estava lá tendo que se explicar. Meus irmãos, a gente tem que entender e precisamos aprender com esse garoto, a coragem dele, que o fato, a estratégia da esquerda usar rótulos, ela tem gerado toda essa situação. Porque eles nunca colocam que, por exemplo, seu Pedro, seu José foi preso. Eles colocam um fóbico, prefiro nem dizer o outro nome primeiro, um fóbico, destilou ódio e foi preso. Ora, todos nós, cidadãos de bem, quando escuta que alguém está destilando ódio, está sendo fóbico, você diz que tem que ser preso mesmo para aprender. Eu sou o primeiro a dizer isso, até porque a gente sabe que o nosso direito acaba onde o nosso irmão começa. Ah, Davi, mas certas práticas são contra os ensinamentos de Deus. Mas a pessoa não é obrigada a acreditar em Deus, nós acreditamos. Guardamos os seus mandamentos, o nosso comportamento, pelo menos tentamos, não é fácil. Mas isso não nos dá o direito de obrigar o nosso irmão a também seguir, né, acreditar nas mesmas coisas. O próprio Deus sempre fez questão de dar o livre-arbítrio às pessoas. Nós sabemos, né, que só há um caminho para levar a Deus. Se a pessoa não quer, ela tem todo esse direito. Aqui, no mundo físico, o que nós somos obrigados, inclusive por lei, é respeitar. E está certo. Só pode existir, de fato, paz nesse mundo quando a gente aprender a lidar com as diferenças nossas, as nossas próprias e as dos nossos irmãos. Quando a gente aprender isso, né, olha, eu vou respeitar
Porque da mesma forma que esse comportamento dele não me agrada, o meu também provavelmente não me agrada a ele. Então cada um respeita seu espaço. Só que, infelizmente, existem os militantes que pegam essas causas, que já foram muito válidas, e eu digo já foram, né? Porque a gente sabe que, de fato, esse pessoal, que tem umas escolhas diferentes, que são nossos irmãos, tem muitos aqui no canal, são bem-vindos, sempre digo isso aqui. Eles eram, de fato, perseguidos, excluídos, e isso, de fato, é muito ruim. Por quê? Se a pessoa paga os impostos dela, se a pessoa é um cidadão de bem, por que é que você vai excluir alguém? Não permitir que, por exemplo, ele frequente o seu comércio? Isso não existe, né? Somos todos iguais. O que a gente faz, a nossa intimidade, só interessa a nós mesmos. Agora, a militância viu isso. Começaram a ganhar muito dinheiro, inclusive de grandes empresas, porque você sabe que isso é uma causa geopolítica. E fizeram disso uma profissão. E literalmente agora tentam sufocar aqueles que não concordam ou que têm alguma crítica a fazer a certos comportamentos. A crítica, ela é sempre bem-vinda, ela inclusive ajuda a corrigir. Mas esse pessoal não quer aceitar, e eu falo justamente dos militantes. Então, meus irmãos, aquela história, né, dos rótulos, ela casa aí, você vê como ela encaixa de fato. Rotulando você, rotulando a sua opinião, de não sei o que, fóbico, disso e daquilo, a gente vai ficando com medo. As pessoas, justamente por estarem no dia a dia, no corre-corre, não percebem o que é que de fato está acontecendo. Ela vê só que um fóbico foi punido. Não sabe o que o cara disse, né? Qual foi o contexto que a pessoa disse. E se a punição está de igualdade com a ação. Você vê hoje, cada vez mais no Brasil, né, que não está de acordo. E por que continua acontecendo? Continua acontecendo porque nós não tomamos consciência disso. A maioria da população, como você sabe, continua presa na sua própria matrix, na sua própria bolha de problemas e não consegue, não tem mais tempo para nada. Até porque, meus irmãos, você sabe, né, todos nós sabemos que cada dia está mais difícil pôr as contas em dia. A liderança que está aí só se preocupa em criar mais impostos, mais formas de arrecadar, puxar de você o pouco que você tem, né? Até porque esse é o plano deles principal, manter todos pobres. Então fica cada vez mais difícil de você manter o pouco que já tem. Como é que você vai pensar em outras coisas que são muito mais além do que nós mesmos, né? Uma coisa dessa afeta todos. Então é aquela coisa, você vai tirando o direito do padeiro, aí você pensa, não, mas eu não vendo pão, por que é que eu vou me preocupar com a profissão do padeiro? Aí vai para os cobradores, né? Não, vamos colocar agora no lugar dos cobradores, vamos colocar aí agora o pedágio automático. Ali a pessoa só passa pela catraca automática, já deposita o dinheiro e acabou, não precisa mais do cobrador. E você pensa, eu vou lutar pro cobrador, eu não sou cobrador, não tem família cobrador aqui, que se dane. E assim, meus irmãos, vai acontecendo com um, com o outro e chega até nós. Porque um país, para se desenvolver, entenda isso, tem que estar bom para todas as classes, para todas as pessoas, seja elas quais forem. É preciso os irmãos que têm, de fato, uma opção diferente da nossa, serem respeitados, terem os mesmos direitos, e a mesma coisa, as nossas críticas, os nossos direitos também serem respeitados. Deixo bem claro isso, porque sempre que você fala isso, né, primeiro que o alcance já não tem, né? Mas sempre que você fala isso, alguém vem logo, ah não, mas isso é discurso de ódio. Vocês devem ter visto nossos últimos vídeos, né, mostrando o ministro falando, né, o Flávio Dino. Cheguei! Eu sempre tenho que colocar a vinheta, né, família? Embora eu não vá mostrar ele falando aí, né, não fiz a invocação, só mostrei. O discurso dos caras é o mesmo de sempre. Não, peraí, isso é discurso de ódio. Só porque você não está concordando, só porque você não quer isso para a sua vida, né? E aí eles fazem perguntas, muitas vezes, para te colocar como um desses rótulos. Por exemplo, o cara chega para você e diz, olha, entre um filho ladrão e um filho assim, você preferia qual? Aí o cara diz, poxa, eu preferia o ladrão. Aí ele diz, olha, prefere um criminoso. Mas será que não foi ele próprio que colocou, equiparou as duas coisas quando fez a pergunta?
Você tá entendendo? Olha, você prefere um filho ladrão ou um filho assim? Aí o cara responde, né, muitas vezes no calor da emoção, e aí eles te rotulam. Meus irmãos, a gente precisa ficar atento com esses rótulos. Nós não podemos aceitar esses rótulos, porque as consequências é essa. Aí precisa vir um menino de 12 anos, né, para esfregar na nossa cara o quanto a nossa sociedade, os conservadores, os cristãos, têm de fato se omitido e se acovardado. Já para evitar os problemas, pelos motivos que citei, a gente tem ficado, não, a gente tem a razão, né? Como eu também já citei em outros vídeos, a gente pensa isso, a gente tem a razão. Não precisa discutir uma coisa que a gente já está certo. É aí que a gente se engana. Esse tal certo, né, só foi considerado assim porque outros antes de nós lutaram muito para que isso acontecesse. E se a gente continuar desse jeito, meus irmãos, de cabeça baixa, aceitando tudo, os caras estão fazendo literalmente como querem, não demora muito para essas coisas voltarem a ser erradas como já foram em certas épocas. É preciso união de todos nós, meus irmãos, porque seja a sua opção qual for, seja você nascido onde você for, somos todo povo. E quando eles fazem lei, eles fazem para o povo. Você vê, por exemplo, essa PL, né? Ela é tão boa que eles, não, ó, vai valer para todo mundo, menos para nós, parlamentares. Para nós não vai valer. Por quê? Quando o sistema faz lei, ele faz contra o povo, não contra ele próprio. Entenda isso, meus irmãos, fica um exemplo desse valente garoto aí, né? E eu acredito que isso também renova a nossa fé aí na nova geração. A nossa fé, né, espiritual é em Deus, né? Mas a nossa fé aqui humana, né, inspiração de homem, eu acho que esse garoto aí se viu para renovar nossas forças. Você deixa aí o que é que você acha e eu faço questão de ler. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço e divulgue esse vídeo, ajuda pro canal a alcançar mais pessoas, tá certo? Um abraço e fui!